Está a começar mais um Conselho Consultivo. Os ministros das Finanças da União Europeia aprovaram ontem um empréstimo intercalar de 7 mil milhões de euros à Grécia. O dinheiro vai servir para reembolsar o BCE e o FMI. Os Estados-membros resistiram, mas no final concordaram. A Grécia vai beneficiar de um empréstimo intercalar de 7 mil milhões de euros, financiado pelo Mecanismo Europeu de Estabilidade Financeira, participado pelos 28 da União Europeia. I'm happy to say that in the course of this afternoon, and you and the ECOFIN found an agreement on the bridge financing from now to mid-August, I guess, and I'm very happy that we were able to find this agreement along the lines of the proposal of the Commission. Numa conferência de imprensa em Nicósia, Chipre, o presidente da Comissão Europeia mostrou-se convicto que desta vez a Grécia vai apresentar resultados. I'm okay with what our Greek friends have done, and I'm hopeful and confident that this time we will reach the results we have to reach, because this is not about Tsipras, not about his government, not about Juncker, not about the Commission, it's about the Greek people. Os 7 mil milhões vão servir para reembolsar o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional, pagamentos que Atenas falhou. O presidente do Eurogrupo, numa visita ao Parlamento alemão em Berlim, quis deixar claro que os Estados-membros vão receber de volta o dinheiro emprestado à Grécia. That risk will be covered by Greece itself in the end, which means that the European Commission will use the payments to Greece in the coming years to repay the member states that 7 billion which we now need. So the final guarantee on this bridge program, bridge financing of 7 billion, will come from Greece. But I'm sure that if we all work hard and sincere, we will reach that MOU within a couple of weeks. And then I think the bridge financing is the best investment in the stability of Greece. Jeroen Dijsselbloem manifestou também desejo. I would certainly be very happy if the talk about Grexit could stop and we could talk about getting Greece back on track. And that's what we aim to do with this program. O presidente do Eurogrupo diz ainda que o acordo alcançado com a Grécia é credível e que, se for cumprido, vai resolver problemas profundos da sociedade e economia gregas. Conselho Consultivo hoje com as presenças de Mário Caldeira Dias, Rogério Fernandes Ferreira e Vítor Ramalho. Senhores, muito obrigada por estarem aqui neste Conselho Consultivo. Mário, deixe-me começar por si, para perceber como é que está a olhar para estes pequenos passos políticos que estão a ser dados. Agora, calmamente, ainda assim, alguma coisa acontece depois de 5 meses de duras negociações e muito complexas. Como é que olha para estes pequenos passos agora em direção ao terceiro resgate para a Grécia? Estes pequenos passos, quer dizer, de facto a questão saltou para o nível político e há questões que são tipicamente desse nível, como o chamado risco sistémico, a posição geoestratégica, mas sobretudo 3 coisas que devem ser a nossa preocupação, que é o problema da pobreza e das bolsas de pobreza na Grécia, é o problema do crescimento económico e é também o problema do investimento, não é? E da questão fiscal, da questão da recomposição não, da implantação de um sistema fiscal na Grécia, não é? E julgo que também toda a gente sabe que esta dívida não é para pagar e dificilmente o será. Embora julgo que também já se nota na disponibilidade o Mário Draghi disse isso, de algum alívio por outras formas, e isso vai acontecer certamente, e o que também os europeus todos querem ver é que, de facto, na parte dos gregos, há alguma alteração de postura, não é? E essa alteração de postura, julgo que é o mais importante que tudo, porque até aqui acontece um fenómeno, vou só tentar dizer isto em poucas palavras, que é o problema dos partidos de esquerda como o Syriza, não é? Estes partidos de esquerda têm um problema sério e estão prisioneiros disso, que é nunca agirem e refletirem como se não houvesse uma limitação de recursos, como se os recursos fossem ilimitados. Como, na verdade, eles são limitados, conforme se veio a verificar, eles acabam por semear ilusões, não é? Portanto, a própria eleição do Syriza foi uma ilusão, o referendo foi uma ilusão, e depois, no fundo, a realidade acaba por ser e se revelar bastante mais dura do que seria à partida. É óbvio que os gregos têm que ter em conta aqueles aspectos que eu disse, não é? Mas o que é facto é que, se a gente olhar para trás, tudo isto é o culminar de um processo de irresponsabilidade coletiva que acabou por levar a este ponto. E isso aconteceu lá, mas também aconteceu aqui em Portugal. Não nos esquecemos que foi agora abandonada uma obra do Albert São Jardim de 100 milhões de euros, haverá outras, rotundas. Eu estava a dizer há bocado aos meus colegas que os anfiteatros, todas as câmaras, toda a gente tem um anfiteatro
que são utilizados entre 2% a 5%, a dívida das câmaras era 8 mil milhões, a da Madeira é 8 mil milhões, portanto há um processo de irresponsabilidade coletiva prévio, e agora também não é justo estar a tirar todas as culpas também para o sistema, porque muita gente agora diz, mas a Grécia foi vítima agora de chantagem da Europa. Não, maior chantagem do que aquela que o Syriza veio fazer com o chamado risco sistémico, inclusivamente a telefonar de vez em quando para o Putin, para lembrar aos europeus que de facto a Rússia podia vir a ter um papel importante na Grécia. Todas essas coisas acabam por marcar uma situação que julgo que, apesar de tudo, para os gregos, como disse logo o próprio Tsipras, é melhor esta situação do que a bancarrota. Só que toda a gente já sabia isso sempre, quer dizer, não foi preciso o Tsipras descobrir isso ao fim de 6 meses, prejudicando a Grécia com uma taxa de crescimento negativa de 7%. Ora, aquilo que ele disse agora era óbvio para toda a gente há muito tempo. A bancarrota ou a saída para a moeda dracma era uma coisa terrível, porque o poder de compra dos gregos cairia em relação ao momento atual para aí pelo menos 1/3 daquilo que é agora. Mas também não nos podemos esquecer nas circunstâncias a que o Syriza chega ao poder. Não foi a primeira escolha dos gregos noutras alternativas e noutras situações, foi agora numa situação de desespero total, quando os gregos acreditam que a austeridade não funcionou. A austeridade não funcionou, mas também o que é verdade é que nós devemos procurar outro tipo de austeridades. Pode. E essa questão do crescimento económico, do sistema fiscal, todas essas questões devem ser equacionadas. Mas quando chega a um ponto de endividamento tão grande, não há nenhuma forma, não foi ainda descoberta nenhuma forma de sair dessas situações com algum sacrifício e alguma privação. Não há nenhuma maneira. Quer dizer, a alternativa não era não austeridade, e isso é que é o problema do engano, das ilusões, é que a alternativa à austeridade não é a não austeridade. Pode ser outra austeridade. Mas a alternativa à austeridade, tal como a questão se ponha, é a bancarrota. E, de facto, quer dizer, no fundo não sou eu que estou a dizer, foi o Alexis Tsipras que disse isso agora, não é? Além de Alexis Tsipras, deixe-me acrescentar uma notícia de última hora. Merkel, a própria Merkel, agora a falar já também, diz que a alternativa a este programa seria o caos para a Grécia. Olha, eu tenho uma leitura, se me permitem, muito diferente daquela que o meu querido amigo apresentou. Nós temos que olhar fundo as coisas. Eu acho que a Europa está a caminhar para, e não está a ver, ou não quer ver, para uma nova realidade que não é esta. Eu vou-lhe dar exemplos concretos que passam despercebidos na opinião pública. Para mim é hoje muito claro que mesmo que o PP ganhe em Espanha, ele não vai poder governar. Porquê? Porque não tem uma base social de apoio suficientemente forte para poder consertar objetivos que a própria sociedade está neste momento a rejeitar. Isso é tão claro que foi visível nas últimas eleições autárquicas, em que, tendo ganho em alguns municípios e regiões, acabou por não governar, porque houve coligações que impediram essa realidade. Para mim isso é completamente claro. E nas próximas eleições, em outubro, em Espanha, isso ressaltará. Paralelamente com isto, foi feito anteontem um acordo entre o Partido da Convergência do Sr. Mas da Catalunha com a esquerda republicana, que seguramente determinará que ele saia vencedor. Mas a aprendizagem que fizeram fruto dessa experiência levá-los-á na lógica da defesa da independência. Portanto, a Europa também favoreceu os nacionalismos de tal maneira que, aprendendo eles próprios com os erros, não estou a defender rigorosamente a solução, levou-os a escolherem para os 3 primeiros lugares das listas de candidatos que terão lugar em setembro personalidades muito fortes ligadas à sociedade civil e nenhum dos dirigentes partidários. Este pano de fundo vai também ocorrer em Portugal, por mais voltas que nós possamos dar. Sabe porquê? Porque mesmo que a coligação ganhe, a coligação do PSD e do CDS, e se isso ocorrer, vai ganhar contra uma maioria sociológica fortíssima, contrária à coligação que neste momento está no poder. É por isso que todas as sondagens perguntada aos eleitores sobre comportamentos de personalidades, o primeiro-ministro quem é o melhor, se este governo é bom ou não, as respostas são categoricamente contrárias à política deste governo. Portanto, mesmo que este governo ganhe, ele vai se colocar em condições de não poder levar à prática a política que defende.
E se transposto para a Grécia? Isso, o que é que eu quero dizer? Vem aí uma nova realidade, queiramos ou não. E essa nova realidade vai ser conjugada com a impossibilidade das dívidas, que é o que está em causa na Grécia, poderem ser regularizadas com a política que a União Europeia seguiu. Não é possível, pura e simplesmente. Mas não é possível na Grécia, e na minha avaliação não é possível em Portugal, não é possível na Itália, e não é possível inclusivamente na própria França. E ao mesmo tempo não é possível reestruturar a dívida pública na zona euro, acaba de dizer Angela Merkel também. E, portanto, a conjugação da realidade política que está a nascer com a realidade financeira e económica, que não é solúvel nos mecanismos da União Europeia, vai determinar uma nova realidade. É neste quadro que nós temos que perceber a Grécia. Quem pôs o Syriza no poder foi a Europa, foi a União Europeia, que forçou soluções de tal maneira draconianas que eles não tinham alternativa. E agora, depois da casa assaltada, trancas à porta. Rogério, tem um artigo aí à sua frente, que eu também tenho aqui à minha frente, curiosamente, um artigo que foi ontem muito partilhado nas redes sociais, assinado por Pedro Santos Carreiro, que titula "O Syriza já está destruído, podemos agora salvar a Grécia". Entre as muitas frases que se poderiam aqui sublinhar, dizer que há aqui uma delas que diz: para a Europa destruir o Syriza está a ceifar-se um povo. Alguém está a pensar no povo grego? Repare, contrariamente ao que se tem anunciado, eu acho que isto foi uma solução adequada e conveniente ao momento que se vivia. A situação não podia continuar como estava e nem sequer é a solução de médio nem de longo prazo. É a solução possível e conveniente para o momento atual e que serve todos os interesses, na boa acessão da palavra, que estão aqui em jogo. Quer dizer, não há aqui... O que é que este acordo permite, além da Grécia não sair no imediato do euro? Permite, antes de mais isso, permite que não exista uma divisão na Europa, que acho que era muito inconveniente também para a Europa, do ponto de vista geoestratégico, e permite resolver uma situação a curto prazo, que provavelmente não será a solução definitiva, mas que a médio prazo e a longo prazo, estou de acordo também aqui com as observações dos meus colegas, a solução poderá vir a ser diferente. Mas o momento era muito desadequado a que, digamos, a que este bom senso e que este acordo não se fizesse. E, portanto, deste ponto de vista, acho que foi um bom acordo que se conseguiu. Mas está-me a falar no plano político, e grande parte das discussões, efetivamente, que se vê são no plano político. Alguém está a pensar no plano humanitário, de como é que a economia grega vai realmente conseguir crescer? O problema é económico também. Não, o problema é imediato, é imediatista. O problema é os bancos abrirem na segunda-feira. Quer dizer, é este problema que está a ser resolvido agora. São os medicamentos, são os bens essenciais. Com certeza, mas isso vem depois. Quer dizer, neste momento é preciso resolver um problema imediato, que é os bancos não abrirem. Os bancos têm que abrir na segunda-feira e resolver esse problema, que é um problema humanitário, mas o primeiro problema é este. E é isso que foi conseguido, apesar de tudo, com este acordo, que não é necessariamente o acordo definitivo. Aliás, já vários responsáveis políticos vieram dizer que outras medidas virão, de suavização da dívida, etc. Mas não era um momento também adequado para as anunciar. Portanto, a médio e a longo prazo veremos como é que as coisas evoluem. Muito bem. Deixe-me perguntar-lhe ainda sobre este acordo e olhando um pouco mais para a frente, se não acha que a Europa devia pôr os olhos na Grécia, nesta situação a que se vive agora em termos de crise humanitária, e pensar num plano de crescimento, um plano económico, que pode ser conjugado eventualmente com a austeridade, que todos sabemos, é sempre preciso fazer ajustamentos, a Grécia também precisa deles, naturalmente. Claro que sim, não se pode continuar, quer dizer, é inútil continuar a deitar dinheiro para cima do problema, que já vai em 500 mil milhões de euros, não é? E as opiniões públicas europeias, postas perante o problema de estarem a pagar mais impostos para financiar os impostos que os gregos não pagam, portanto, isto tem limites políticos também dentro da própria Europa, e de facto é isso. A economia grega e a receita fiscal retirada dessa economia não são suficientes para sustentar o nível de despesa pública. E aquilo que eu também, já agora, aquilo que o Vítor disse, temos alguma discordância, ainda bem que assim é, mas eu também já cheguei a dizer na televisão que, de facto, os movimentos sociais, dando eventualmente origem a partidos, como foi o caso, iriam encostar à parede os partidos tradicionais. Porquê? O que é um movimento social? É um conjunto de pessoas que se juntam para resolver os seus problemas quando chegaram à conclusão que as instituições vigentes já não o resolvem. Eu continuo a partilhar esta opinião, mas acho que vai ter um recuo, porque, de facto, a Europa seguiu a estratégia da vacina. E eu sou daqueles que acham que ainda bem que o fez, não é? Porque a Europa, com o Syriza, o MAS, os catalães, não sei o quê, rapidamente a Europa deixará de funcionar e ficará ingovernável.
Eu sou daqueles que acho que, apesar de tudo, o sonho europeu e o euro, com as adaptações que se vieram a revelar necessárias, é um sonho que vale a pena prosseguir, porque ela é a garantia da paz e do progresso na Europa, não é? E, portanto, devemos a alternativa é a divisão e o caminhar para situações que nós não sabemos qual é o seu desfecho. Continuo a acreditar nesse sonho. E mesmo ao falar na Europa, da tal culpa do sistema, quando nós somos cidadãos livres e com livre-arbítrio, pedimos o dinheiro porque quisemos, não é? E fizemos-lo durante muito tempo. Claro que agora não nos podem matar por causa disso. Mas também não me parece bem, ao acumular toda esta irresponsabilidade ao longo de vários anos, agora chegamos ao fim e dizemos assim, bem, nós fomos irresponsáveis, mas a culpa não é nossa, é quem nos emprestou o dinheiro para ser irresponsáveis. Isto não pode ser assim, porque pôr permanentemente, e tenho dito e repito, pôr permanentemente a culpa no sistema e não nos nossos próprios atos, leva à irresponsabilidade e à infantilização dos povos. É claro que nós não há inocentes nesta matéria, não há. Todos nós colaboramos. E vê-se pelos gregos. Votaram nos vendedores de ilusões que lhe garantiram o não ou que lhe garantiram a não austeridade. Sendo isso, e muitos dos povos e da cultura profunda dos povos, sabe que isso é impossível, mas o povo grego foi atrás dessas ilusões. Quer dizer, é óbvio, dizemos assim, pois foram atrás dessas ilusões, porque os culpados são assim, os culpados são assim. Mas acha que o próprio Syriza acreditava que conseguiria dar ao povo todas as ilusões que tinha, ou tentou ao máximo, pelo menos, ir um pouco mais além daquilo que foi o PASOK e outros partidos que estiveram para trás? O Syriza levou até ao limite, usando necessariamente a chantagem do russo e dessas coisas todas, para aproveitar até ao máximo o receio que os europeus tinham do risco sistémico. Isto é, a Europa, perante o medo de desagregação do euro, acabaria por lhes dar o dinheiro. Só quando percebeu na reunião que a saída do euro era uma possibilidade real, é que eles recuaram, como se diz, travaram a fundo e perceberam isso. E a Europa aproveitou-se dessa situação frágil também, para eles deviam ter castigar com a percebido isso há muito tempo. Não, mas é que os gregos, ao mesmo tempo que estavam a explorar o risco sistémico, usavam o risco moral, ou seja, o oportunismo da situação. Dizem, pois, mas eles estavam num estado de carência. Pois estavam. Mas toda a gente já percebeu hoje, infelizmente passados 6 meses, que aquilo não é a atitude melhor para lidar com credores e com os países que nos vão ajudar. As pessoas esquecem-se que, apesar de estar na moda bater na Europa, se não fosse a Europa que nos emprestou 78 mil milhões de euros e que, através do Draghi, nos baixou a taxa de juros e que, eventualmente, ainda podemos vir a recolher mais benesses, a vida dos portugueses seria muito pior daquilo que ela é hoje e por espaço de 1 ou 2 gerações. Mário, deixe-me tentar perceber agora se o facto de dar crédito, e agora colocando na posição dos credores, se o facto de se dar crédito aos países e de os ajudar, porque efetivamente sem o crédito os países muitas vezes poderiam cair, Portugal já esteve nessa situação à beira do abismo, serve para impor medidas como a hora do comércio tem que ser a abertura às 8 até às 10 e a abertura ao fim de semana. Pode ir a medidas tão específicas como essas? Não, eu só... Também acho que não tenho nessa opção, mas também acho que não. E sobretudo a questão do fundo de ativos é de facto quase colonialista. Não é? Bom, o problema, como eu vejo a questão, o diagnóstico está feito, estamos todos de acordo, a situação em termos de futuro da Europa é impensável em função do endividamento que os países contraíram e de precipitações que deram lugar por efeito de juízos incorretos políticos. O problema é da terapêutica. Quando uma pessoa está doente, se porventura a terapêutica é de uma dose cavalar que mata o doente, não vale a pena então chamarmos o médico, porque sabemos que ele vai morrer. Estamos todos de acordo que são necessárias políticas de rigor, mas essas políticas de rigor não podem ser de tal ordem que personalidades insuspeitas, como o Papa Francisco, têm afirmações do tipo esta austeridade mata, e é, digamos, uma voz autorizada de natureza moral que atende ao respeito devido pelas pessoas, no sentido de, obviamente, a sociedade ter necessidade de reduzir os gastos e aumentar as receitas, mas não de uma forma que mate, de facto, o doente. Neste quadro, como a Europa está a seguir, a minha intervenção, o rumo de marcha que está a seguir, ela própria está a dilacerar o projeto europeu. Se não vejamos, a Irlanda, cada vez mais, está a caminhar numa lógica de reforço independentista do Reino Unido. O próprio Reino Unido vai fazer um referendo para saber se vai sair da União Europeia ou não. Só esse facto, por si, representa que algo está doente, porque o Reino Unido é, digamos,
um quadro de intervenção à escala europeia que não é negligenciável. A mesmíssima coisa sucede com os nacionalismos completamente inacreditáveis que estão a surgir, como é o caso da Hungria, país da União Europeia que está a seguir uma linha completamente ditatorial perante a passividade da União Europeia. Eu repito-lhe, ditatorial, que ainda por cima leva os dirigentes a brincarem com essa situação, como outro dia o Sr. Juncker, quando viu o presidente da Hungria a chegar ao pé dele, veio aí o ditadorzinho. Bom, finalmente, relativamente à Catalunha, que referi um pouco, é também resultado desta situação favorecedora de extremos. A mesma coisa que está a suceder em França. Neste caldo, não há uma preocupação de natureza política de atender a respostas que sejam respostas formuladas com bom senso, que levem os países a poderem crescer, como refere. Bom, a Grécia vai crescer, é de rir. A Grécia caiu num patamar de tal maneira baixo que só era possível a partir daí crescer. É verdade que estes tumultos dos últimos 5 anos a fizeram diminuir nesse crescimento, mas quando se atinge um patamar de tal maneira baixo, como em Portugal tem que crescer, não é possível não crescer, por várias razões, e termino. Olha, em Portugal estamos a crescer, a meu ver, porque há fatores externos muito importantes, como o petróleo, como inclusivamente fatores que levam a induzir à exportação, está a ver, para além de questões internas. Mas daqui a 2, 3 anos essa realidade vai mudar, não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Não é possível manter-se. Vou-lhe deixar aqui as declarações finais para tentar fazer um bocadinho de futurologia depois deste acordo, supondo que a coisa corre bem e que efetivamente há um terceiro resgate até o dia 20 de agosto, quando a Grécia tem que fazer um novo reembolso ao BCE. O que é que vai acontecer a seguir à Grécia? Eu estou convencido que as coisas vão melhorar, sou otimista por natureza. E o que acho é que o eleitorado, de facto, vê a política também no curto prazo. É evidente que a Grécia, aliás, como Portugal e como outros países e a própria União Europeia, tem que fazer reformas profundas e a Grécia, naturalmente, está no caminho de as fazer. Se não se fizesse este acordo, digamos, era efetivamente o caos. Portanto, estou convencido que as coisas, a partir deste momento, podem melhorar, ainda que este não seja o acordo ideal a médio e a longo prazo. É o acordo possível para evitar uma situação absolutamente catastrófica, quer para a Grécia, quer para Portugal também, quer para a Europa. Portanto, mas entrando em alguns detalhes do acordo, que exige mais às empresas, exige mais aos pensionistas, que exige mais a todas as pessoas que já perderam 25% da economia, isto num quadro em que há 1,2 milhões de desempregados, dos quais 10% é que recebem o subsídio de desemprego, parece-lhe que neste caldo, como falava o Vítor Ramalho, com 4% de recessão para este ano, parece-lhe que este acordo vai mesmo conseguir inverter a situação? Acho que o acordo definitivo não vai ser este. Acho que este é o acordo de curto prazo para resolver uma situação pontual e momentânea. Não vai ser este acordo. Aliás, as várias declarações de todos os políticos envolvidos são as de que este acordo é o primeiro acordo de uma situação que vai ter que ser suavizada necessariamente no futuro. Está a falar também, naturalmente, da reestruturação da dívida. Apesar das regras europeias não o permitirem neste momento, repare, será que a Europa consegue ultrapassar essa questão legal? Estou convencido que sim. Aliás, há declarações do próprio Mário Draghi e da própria Merkel exatamente nesse sentido, não propriamente no sentido do perdão da dívida, mas no sentido, digamos, de uma reestruturação. De uma reestruturação, pelo menos em termos de prazos, não é? Portanto, há aqui vários mecanismos. Que isso chegam os prazos? Não sei o que é que vai chegar. Sei que neste momento este problema tinha que ser resolvido e, apesar de tudo, chegou-se a um acordo e as coisas, efetivamente, tudo indica que irão melhorar no curto prazo. E é esta a questão no momento. Aqui fica. Senhores, muito obrigada por terem vindo a este Conselho Consultivo. Cá vos espero na próxima semana. Fica por aqui este Conselho Consultivo de hoje.